Fala gurizadinha, Insana Jumps aqui para mais uma dicasinha. Dessa vez eu vou falar sobre como segurar rush, já que na terça-feira eu falei sobre como rushar. Então fica atento aí, roda a vinheta e tamo junto. Então gurizadinha, a primeira coisa que vocês têm que fazer é voltar pro meu primeiro vídeo que eu falo sobre posicionamento. Por quê? Porque posicionamento vai ser um fator crucial em vocês conseguirem segurar ou não o rush. Por que isso? Porque tem posicionamentos que é muito fácil do inimigo chegar em ti e que se torna um bagulho ruim para quem tá tentando segurar o rush, sabe? Um posicionamento que é cercado de muitos covers, que tu não vai ter como surpreender muito o inimigo e trabalhar essa posição. Então vocês têm que se posicionar em lugares que favoreçam segurar rush e que vocês dominem também. Outra coisa, quando vocês estiverem nesse posicionamento, se posicionem um perto do outro, que consigam chegar. Por quê? Porque o inimigo ele vai esperar derrubar um para rushar. Então vocês têm que estar meio perto um do outro ou de fácil acesso para conseguir levantar esse um que vai ser derrubado. Ah, mas esse um vai levantar com 30 de HP, não vai render nada, já tá morto ali, por que eu vou perder tempo levantando? Por quê? Porque esse 1 ainda vai atrapalhar o inimigo. A padrão ainda vai puxar para esse de 30 de vida e talvez te salve de um capa, te salve de alguma coisa. Esse 1 ainda vai incomodar. Eu já vi pessoas com 30 de HP levando 4. Então assim, vale a pena sim perder os 3 segundinhos ali para ressuscitar o seu amigo e que ele consiga ajudar nessa segurança de rush. Já vi estratégias onde deixavam derrubar um para que o squad rushasse, porque o squad quando derruba um fica naquela fome, vamos rushar, vamos rushar, vamos rushar, vamos rushar, e acaba achando que foi vacilo da equipe, mas a equipe já está preparada para receber aquele rush. Lembrem-se, preparem o terreno também para receber esse rush. Botem minas, distribuam as localizações de vocês para que vocês consigam se precaver de rushes de tais posições, mas surpreendam o inimigo com essas coisas e estejam preparados para a surpresa, estejam preparados para aquele lança. Lembrem, usem muita audição porque o barulho do lança chega antes do que a bala. Fiquem sempre com aquele gelzinho na mão caso vocês já estejam esperando, já estejam naquela partida onde tu sabe onde vai vir o possível rush, se aquele squad que tá no rush vai ter lança-granadas ou não, já chamou drop e afim. Se atenham a esses detalhes do jogo, porque tudo ajuda na hora de tu segurar um rush ou rushar, como eu disse no vídeo passado. Não se fechem em um canto, não se fechem em um canto quando o inimigo estiver rushando. Isso muitas vezes é instintivo, isso muitas vezes é algo automático que a gente faz, mas quando ele não é proposital, ele se torna muito prejudicial, porque o squad que está rushando vai pressionar e vai ser um elemento de vitória do squad que está rushando, porque a pressão é sempre algo prejudicial. Então, se fechar em um canto quando não é proposital, é muito ruim e acaba levando o squad a se perder. Quando é proposital, a gente fala de uma recuada tática, assim, quando tu vê um squad ou dois recuando e tu recua para eles pensarem que tu tá fugindo, quando na realidade tu tá só se reposicionando para conseguir atacar de volta a eles. Isso pode acontecer, por exemplo, na casa verde de pé, que é aquela da cerquinha que fica na tirolesa. Muitas vezes eu já vi times competitivos todos indo para um quarto específico, tampando as janelas e deixando somente 2 entradas para o inimigo. Ou seja, quando 2 squads rusharem e tu estiver fechado, os 2 squads vão trocar entre eles, que essa é a tua intenção quando 2 squads rusham entre si, que eles não fiquem focados só em ti, mas que eles consigam focar neles também, porque 2 squads focando em um, esse um vai acabar sendo prejudicado. Tu recuando para só um quartinho ou para um lugar onde tu consiga controlar por onde a squad vai vir, tu consegue que eles troquem entre eles e tu consegue ter um controle maior do espaço que vai ter. Tu não deixa o squad tão livre para ir para cima de ti, mas isso é intencional. Quando não é intencional, quando é automático, quando é instintivo, isso se torna prejudicial e o squad que está rushando quase sempre ganha. Em lugares mais abertos, em lugares onde tem esse deslocamento, uma das táticas é neutralizar o flank. Sempre o squad que estiver rushando, ele vai tentar exercer esses flancos e o squad que está segurando o rush pode identificar facilmente esses flancos e irem os 4 em direção a ele para wipar e fica um 4x3 dando vantagem para o squad que está segurando o rush.
Outra tática também que eu gosto bastante é o suporte dar uma recuada. Por quê? A função do suporte é justamente ter essa visão mais ampla do campo de batalha. Então, tu já tem um posicionamento pré-definido para o suporte recuar e que consiga ter essa visão mais distante do rush para conseguir dar o suporte efetivo. Isso vai proporcionar que as pessoas que ficarem para segurar o rush se movimentem, enquanto taticamente o squad que está rushando vai abrir para o suporte neutralizando um por um, ou dando cover ou ajudando os que estão lá no meio a wiparem. Isso é muito bom, várias vezes eu já utilizei assim, de ficar recuar um pouquinho e ficar dando suporte Kar 98, AWM ou AR mesmo, para que o squad, os 3 que ficaram lá no meio, consigam se movimentar, e é muito fácil de 3 sobreviverem para 4 com atirando de longe, não é algum problema fazer esse confronto de 4x3, porque vai ser 4x4 igual, por mais que um não esteja presente no rush. Acho que isso é uma coisa que a gente tem muito, assim. O rush tem que ser as 4 pessoas todas juntas. Às vezes não, às vezes um pode dar uma recuada, às vezes um pode assumir um outro posicionamento para conseguir segurar melhor o rush. Vocês têm que sempre estar inovando, não fiquem na mesmice de 4 rushando junto, 4 segurando o rush, todo mundo junto. Vocês têm que usar as táticas, vocês têm que ter essa resistência, vocês têm que saber quem são as pessoas ideais para fazer essas táticas, e vocês têm que usar o elemento surpresa para surpreender o squad que está rushando. 2000 anos depois. Então é isso, gurizada. Revisando, peguem um posicionamento que vocês se sentem confortáveis em segurar e que ele te dê vantagem na hora de segurar rush, na hora de segurar esse posicionamento, na hora de surpreender o inimigo. Não fiquem muito distantes, se dividam as funções, comuniquem quem está em qual lugar, comuniquem se verem squad e possíveis squads que vão avançar. Façam essa leitura do jogo. As 3 táticas que eu falei: neutralizar o flank, recuada tática e o suporte, dar aquela recuada para conseguir pegar a visão melhor do squad que está rushando, talvez num terreno acima, num high ground ali. E o mais importante, que é o elemento surpresa. Vocês têm que criar recursos, nem que seja fazendo um gelo fake, tocando uma granada para tal lugar para redirecionar o squad para onde está o resto das pessoas, fazendo recuar, deixando um elemento surpresa flanqueado para que derrube alguém. Vocês têm que arrumar táticas, priorizando essas coisas básicas que eu falei, que surpreendam o inimigo. É isso, gurizada. Comenta aí, deixa o like e domingueira tem outro vídeo. É nóis!